muito boa tarde, tá? Quero os Os. Quero agradecer, em primeiro lugar, pela oportunidade, né? O senhor tem um grande histórico aí dentro do Karatê, por ter aceitado o convite. Muitos outros amigos têm aceitado e a gente tem batido um grande papo e, sobretudo, conhecido grandes histórias, né? Grandes professores com suas diversidades, outros mais voltados para a competição, outros mais voltados para ministrar aulas de karatê, outros para aprimoramento técnico individual, enfim. Então são várias facetas, várias formas de se trabalhar o karatê. E hoje nós temos a honra, podemos assim dizer, de estar aqui com um dos grandes nomes do karatê do Brasil na atualidade. Tem sempre se destacado aí nas competições, que é o Sensei Diogo Yoshida, não é isso? Boa tarde, eu que agradeço, Fernando. Muito obrigado pelo convite, primeiramente. Espero estar atendendo um pouquinho aí o seu público, né? E agradeço realmente a oportunidade de estar um pouquinho mais aí no Rio Grande do Norte, que é uma terra muito bonita, que eu já tive também aí competindo, conhecendo. E realmente meu nome é Diogo Yoshida. Muito prazer. Perfeito, Sensei. Então, realmente vamos falar bastante aqui da sua trajetória, formado pelo grande mestre, né? Eu creio que é um dos principais introdutores do karatê no Brasil, se não for o principal, pelo menos em atividade, né? Tem um Verdade. colegiado, mas é o Sensei. Sensei hoje eu acho que é o Sensei em atividade, treinando karatê, viajando o Brasil até fora, ministrando o curso ainda. Eu acho que tem 92 anos, né, Sensei Uriu? 92. 92. Perfeito. Muito bem, Sensei. Então, eu gostaria mais uma vez, de lhe agradecer, não posso deixar de falar isso, sempre falo isso para as pessoas que nos dão a honra desse bate-papo, é uma troca realmente de vivência, e a turma que está nos acompanhando, com certeza, vai enriquecer o seu karatê, né? Em observar, em ouvir as suas histórias ricas dentro do karatê, as experiências com grandes mestres, né? E com atletas. Então, muito bem, Sensei. Então, eu gostaria que o senhor iniciasse falando. Eu vou falar depois um pouquinho mais da sua trajetória, mas eu acho que, inicialmente, fale quando o Diogo Yoshida começou karatê lá nos primórdios, vamos assim dizer. Quando isso começou? Perfeito. Então, eu nasci em São Paulo, mas desde os 9 anos eu moro aqui no Rio de Janeiro. E na época meu pai fazia judô e tal, né? E aí parou. E quando a gente veio pro Rio, ele queria que eu e meu irmão a gente fizesse alguma arte marcial. Não procurou o judô, não sei porquê. E perto de casa Aham. tinha o mestre Sadamu Ryu, que era um japonês, e ele queria que a gente treinasse com um japonês. Isso foi em 1978. E eu e meu irmão começamos lá a treinar pequenos. Meu pai levava a gente sempre de carro, depois do trabalho, lá pra gente treinar, porque tinha um horário de criança, de 18 horas, só criança. E a gente começou a Ah, treinar lá com o mestre, que ele queria que fosse mestre japonês. E naquela época quem dava aula por acaso era o Celso Rodrigues, um árbitro internacional e também da CBK, mas ele era sim, da academia NKK. E realmente o que você falou, Fernando, sim, Sensei Fernando, o Sensei Uriu foi sim. um dos principais, ou o principal produtor da arte aqui no nosso do Shotokan aqui no Brasil. Isso foi lá em Perfeito. 1959, quando ele chegou de navio, ficou atracado aqui, veio a convite também, entusiasmado com as novidades do Brasil. É uma época do pós-guerra, né? A gente está falando de 1945, 1959, Sim. é relativamente recente. E assim começou o Karatê, veio para o Rio de Janeiro e está aí até hoje. Daquele grupo lá que veio no passado, da década de 50, CC Sagara, Sim. Higashino, Tanaka, Uryu, ele realmente é o que ficou aí ainda vivo, né? Tá firme, tá Verdade. aposentado, vamos dizer assim, tá aposentado porque está lá na área de Saquarema. Ah, tem uns 2 anos já que ele tá só descansando, vivendo perto da praia, e os garotos estão tocando na academia dele lá, tá vivo até hoje na academia. E aí eu comecei lá em Perfeito. 78, fiz minha faixa preta em 1986, minha primeira faixa preta, né? E foi com Sensei 85, né, Sagara, Sensei? Tanaka e Uryu. Oi? Sim, sim, não, só para anotar aqui. Eu estou fazendo
dentro dessas perguntas, aí eu vou colocando as Aham. informações. Eu tenho um planejamento futuro de depois contar essas histórias aí, para enriquecer. As gerações estão chegando aí, muita É gente nova, verdade. então tudo isso é muito marcante, né? Então, dentro da banca que estava lá ali avaliando, estava o próprio Sensei Ryu e o Sensei Tanaka, não é isso? Sesseu, Tanaka e Sagara. Era uma raridade. Isso foi em 90, 86, né? Naquela época, Sim, Sensei Ryu era JKA, né? Então, no passado, todo mundo sim, que começou o Karatê, que começou o Karatê Shotokan, ele veio dessa raiz, não tem como fugir. Funakoshi, Nakayama, Takudai, JKA, e aí depois foi se abrindo as outras federações e organizações, mas a raiz é a mesma para todo mundo. Se você for catucar, você vai achar essa raiz aí. Eu tive a sorte de cair com o Sensei maravilha, Ryu e aí tô aí, até hoje, né? maravilha. Quem está aqui conosco são alguns amigos, mas eu quero mencionar que está aqui conosco o mestre, o pai do Karatê do Rio Grande do Norte, né? O Sensei Juarez Alves, sem dúvida nenhuma, Com um dos maiores certeza. expoentes, né? Como brasileiro, sem dúvida nenhuma, como brasileiro, eu acho que, não vou dizer que ele é o maior, mas para nós aqui do Rio Grande do Norte, ele é o maior karateca, sem dúvida nenhuma. Não, Para nós do Rio Grande do Norte, né? com certeza. Brasileiro, Você faz Jacaré, né, para os diferença. mais íntimos. Você Isso, Jacaré. Ele é fera, ele é uma geração, a geração de ouro do nosso karatê, né? Ele, verdade. ele é muito forte. Eu já tive o prazer de tomar um soco dele aqui no queixo, que vou te dizer que é muito Nossa. forte. O bicho é. Esse Juarez é um barato. Ele casualmente vem no Rio de Janeiro, né? E tem muitos amigos aqui, porque naquela Sim, época ele treinava muito aqui no Rio de Janeiro, né? Fuzileiro. Então, sim, de vez em quando ele estava para vir antes dessa crise aí, essa crise aí da pandemia, ele estava para vir tipo numa sim. sexta, a crise foi decretada segunda-feira, aí acabou que não pôde vir, mas sempre está com a gente aí. É um marco para o Karatê realmente, e Rio Grande do Norte eu sei que Sim, deve muito a ele aí, com certeza. verdade. Devemos muito. Inclusive, nós aproveitamos pouco, né? O Sensei aqui. Acho que esse momento que nós estamos vivendo de pandemia, eu creio que para muita coisa vai ser positivo, especialmente Sim, no Karatê, porque muitas barreiras estão sendo quebradas, né? é A- verdade. As escolas vão se fortalecer, obviamente, as federações também, de alguma maneira, se fortalecerão, mas haverá um ajuntamento. Eu creio que haverá um ajuntamento melhor, onde as pessoas vão se preocupar muito no aprender karatê e no compartilhar karatê. E essas divisões que existem no karatê, não vou dizer que vai acabar, mas eu creio que vai diminuir bastante. Porque não tem como sair de uma pandemia como essa da mesma forma que nós entramos, pensando somente uma parte, né? Entendeu? Verdade, é verdade. E eu creio que a gente vai sair muito melhor nesse aspecto, principalmente, né? A gente está falando de karatê, obviamente. Eu creio que vai melhorar muito, né? Muita coisa, É, né? e você vê, né, que a gente atinge um público muito grande, né? Pessoas que nunca tiveram conhecimento de Sim, outros mestres que às vezes está do lado da sua casa, né? Que você acaba não perfeito. aproveitando pelas N divisões que aconteceram aí. E é o que você falou realmente. Acho que a vida é tão curta, né, para você ser Fernando, que a gente tem É, que aproveitar, isso. né? Eu Tem que falo, aproveitar. todo momento que eu tive com o CC Uriu, eu tenho gratidão total, porque ali eu pude sugar o máximo Aham, que eu pude. E tem várias linhas aí de karatê que hoje os mestres que ensinaram eles já não estão mais presentes, né? Então a gente tem que aproveitar cada segundo, né? verdade. Isso que é importante, É. Fernando. Deixa eu ver. Eu tive um bate-papo com o Ceci Hernandes, né? Essa semana. Aham, sei, Hernani, gente quer boa. dizer. Hernani, você tá falando de Pernambuco, lá do curso? Isso, então voltando lá. Muito bem, vai lembrando aí que às vezes a gente esquece das coisas, né, Ceci? Muito bem, então falando com ele, do último curso que ele fez, a distância de 4 horas aqui de Natal, né? Que é Mossoró. Cara, o Sensei pegou no meu pé, mas ele pegou no pé pegou muito no pé, né? No primeiro momento eu fiquei Ele é bem terrível. contrariado, que foi a primeira parte do curso. Falei, caramba, bicho, vou vir lá de Natal, o Sensei vai vir lá do Rio de Janeiro só pra me zoar, eu não vou aguentar isso não. É, pô. Aí Sensei, aí eu quis sair, né? Beleza, quando foi no segundo bloco, ele chamou e disse, eu cobro vocês pra vocês ficarem assim mesmo, contrariados, pra desenvolver o karatê, né? Tá me ouvindo, Sensei? Tá me escutando? Pouco.
Um pouquinho. Mas Pouco, né? eu sei que Sensei Uryu Bom, é complicado. Sensei Uryu é difícil realmente é, de é, lidar. mas só que foi uma lição que eu tomei muito rica para mim, entendeu? No primeiro momento não digeri bem não, entendeu? No Difícil. primeiro momento foi ruim de digerir, mas quando foi no passar da semana, nas 2 semanas seguintes, eu falei, caramba, que lição. Porque ele falou, eu quero que você desenvolva, né? Eu não quero vocês acomodados com karatê. Vem fazer curso, tem que fazer curso, tem que treinar muito karatê. Então, para mim, aquilo ali foi muito Não, rico. é, Eu estou comentando isso porque quem treina com ele direto deve não. ser Ô, pauleira, né? Sensei Fernando, lá na academia é pior. Sim, Imagina, a exigência é muito maior, né? Porque é dentro da casa dele praticamente. sim, Então, a exigência foi pior. A gente acostumou realmente, mas quem nunca viu não vai entender. Ele vai se sentir assim. É o jeito japonês de ser, mas ele é difícil. Só que ele quer te tirar o máximo, entendeu, Sensei Fernando? Se você sim, mostrar o seu máximo lá, burro, mais que você tenha dificuldade técnica, ele vai entender, ele vai ver seu esforço. Uma vez, para uhum, você só ter uma ideia como ele é tão difícil, que ele me deu uma bronca uma vez. Eu fui presidente da federação e da confederação dele por muitos anos, né? A antiga uhum, CBKS, a Federação do Estado do Rio de Janeiro. E uma vez a gente fez um curso no Rio de Janeiro e eu perguntei, Sensei, quanto é o seu honorário? Ele, tanto. Tá, pode deixar que eu vou providenciar o seu honorário e vou fazer um curso aqui no Rio de Janeiro. Muito mais barato, né? O custo para mim seria muito mais barato, praticamente o honorário. E aí não consegui sim, muito participante, consegui muito pouco. E eu paguei o honorário dele. Ele falou assim, não me interessa o honorário, eu quero que você arrume participante, eu gosto de ensinar. Eu não quero que você trabalhe pouco para poucas pessoas, eu quero muitas pessoas. sim, Quer dizer, o dinheiro dele já estava garantido, não era a questão do dinheiro, era a questão de ensinar. Então ele me perfeito. cobrou de eu não esforçado tanto das pessoas, estarem tantas pessoas no curso. Eu falei, caramba, é difícil. Ele gosta de ensinar, e a pessoa se capta isso, Ceci Fernando, ele vai aproveitar a parte técnica. Ele é muito difícil de se lidar, não é uma pessoa fácil, mas eu acho que a parte técnica, de todos os japoneses que eu já vi por aí, ele dá show da parte técnica. Perfeito. Não, e eu agradeço, Sensei, porque é algo que muitos não têm coragem de falar, que é um sensei difícil, mas é um sensei difícil, mas que tem uma riqueza do karatê fora do comum, É né? verdade. Na verdade, nós brasileiros especialmente devemos muito para ele, né? Devemos essa gratidão para ele, né? Tanto que nesse ponto, Sensei, eu disse, vocês parecem que não sabem karatê. Tá me ouvindo, Tô Sensei? ouvindo. Pronto. Aí eu disse assim, porque eu fiquei contrariado, isso no primeiro Não, momento. todo mundo Pensei, fica. se brasileiro. Todo mundo fica. Aí eu Assim. falei, se brasileiro não. Aí eu falei, se brasileiro não sabe karatê, então o japonês não soube passar para brasileiro, A né? gente pensa logo assim, Aí, né? aí, aí, aí foi interessante que foi quando ele parou, né? Aí pediu o bloco pro Antônio daqui e pro Jorge lá de Mossoró, que você deve conhecer, você fez Jorge, né? Aham. E ele parou e na segunda vez, quando voltou o segundo bloco do treinamento, ele fez essa observação. Mexo com vocês evoluem karatê. Então, mas isso é muito importante o senhor estar falando, porque é, é algo de um sensei que tem 92 anos, o nível de exigência é muito grande, passou por grandes batalhas na vida, né? Então, e aí a gente vai, conforme vamos conhecendo o histórico, o que ele tem para passar dentro da cobrança que ele faz, fica em segundo plano até, entendeu? Exatamente. Então a gente absorve muito mais o bem que ele pode passar do que talvez uma forma mais exigente, que é normal, né? E a gente vai aprendendo com isso. É, E karatê é isso é também, né? verdade. Ele era, ele era muito rígido. E foi melhorando, vou dizer, Ceci Fernando, porque no passado, quando eu tinha 12 anos, eu falei, nossa, ele tinha um Shinai, que é a espada de Kendo, né? Ele usava aquilo lá para ensinar a gente, rapaz, ele chamava aquilo de remédio. Ele falou assim, você quer remédio para baixar a base? Falou, o que fosse. Ele falou assim, quer remédio? Aí a gente forçava, não, mas era difícil. E uma coisa interessante, que quando ele, em 94, mais ou menos, quando ele se uniu ao Sensei Asai, o nível técnico dele melhorou Sim, muito mais, muito mais. Eu falava assim já agora há pouco tempo que ele ficou igual vinho. Quanto mais passava o tempo, melhor ficava a parte técnica, ficava mais apurada, ficava sim, mais refinada.
E por isso que eu falo que ele deu um salto assim muito grande depois que grudou com o Sensei Asai, né? Pena que o Sensei Asai foi muito cedo, né? 2000, alguma coisa, ele foi embora. Ele Verdade. deixou a gente com um pouquinho de antecipação do tempo. É. E o Sensei Asai, para mim, ele faz o kata. Ele tem um kata que ele faz do Sensei Asai, que para mim é o kata que mais me marcou em qualquer sensei japonês fazendo, que é o Niju Shiho. É, verdade. A forma que ele faz, parece que ele está esquiando É, realmente, entendeu? É um surf, é muito rico, é verdade. é uma fluidez incrível, né? E assim, claro, grandes mestres, estou falando o Sensei Asai é o japonês que me marca fazendo kata. Esse formato dele de fazer, tanto que o karatê dele tem muita influência, né, assim, dos movimentos chineses. Sim, sim. Lógico, o karatê da gente tem, né, mas é muito rico Não. realmente, né? O dele ficou mais Muito marcado bom. pelo chinês, né? Porque na época Hum. na época que ele conheceu até a esposa dele, ele foi para Taiwan, viveu lá um tempo lá, então teve muita influência E, chinesa lá. E ele trouxe pro Karatê Shotokan. E foi até uma das questões das pessoas terem brigado, acho que no passado, porque ele tinha uma técnica dele, tentou passar essa técnica pra gente, botou isso nos katas que ele trouxe aí, que são os Koten kata, que são mais uns tantos katas, eu vou chutar aqui, eu vou errar, muitos katas, e com bastante giro, com bastante rotação, com bastante nekoashi, com bastante impulsão, contração, expansão. São sim, katas diferentes, e como ele trouxe pra gente lá, sem querer que você não queira, você acaba utilizando numa competição, numa luta, né, num shiai, no comitê, você usa, ele usa muita mão aberta, né, então acaba a gente utilizando porque tanta gente sim. treinar, né, é interessante isso, e ele trouxe Mas, ele foi um mas gênio, muito rico mesmo. ele foi um gênio. Eu não tenho dúvida não, realmente. Porque, hoje o brasileiro que trabalha muito essa diversidade, né? Eu Aham. estava estudando um pouquinho sobre outros estilos de karatê. E a gente vê hoje o Sensei Alves passando um karatê que muitos têm usado dentro do próprio MMA, É. né? Uma visão do Sensei muito atual, né? Aham. Ele passou a É, forma, todo mundo conhecia, assim, né? Obviamente conhecia a história dele. Então, agora a grande complicação, Sensei, muitas vezes é a aceitação, né? Que não acontece muito. Então, as pessoas não conseguem absorver alguém, um sensei, que tem uma larga história, grandes experiências e que, de repente, desenvolveu uma visão diferente. Ele não está abrindo mão daquela visão anterior, mas uma visão dele agora, que ele desenvolveu, né? E o mestre Funakoshi Sensei até dizia sobre isso. Não, é, a gente vai aprendendo que, poxa, o Sensei Funakoshi pegou judô, aí pegou diversos estilos, né? E depois criaram o estilo Shotokan e ele absorveu isso aí. Não é à toa que o Sensei até hoje é o pai do karatê moderno. Então, ser moderno, todos nós temos que, de alguma maneira, modernizar alguma coisa, desenvolver algo, né, Sensei? Então, fala um exatamente. pouquinho sobre isso, por favor. É, o karatê ele tem mais de 60 anos aqui no Brasil, né? No mundo um pouquinho mais. E você Sim, vai desenvolvendo ele. O karatê desenvolveu desde a época que a gente conheceu, eu conheci lá atrás, que você ia para uma competição ou ia para um shiai ou para um de um comitê, você ia sem nada, sem protetor de mão, sem protetor de boca, nada. Era só o perfeito. kimono, dogi e a faixa. E se desenvolveu muito. E eu sinto isso no CC Alves também, e CC Uriu também desenvolveu muito isso, é a observação. Quando você começa a observar a natureza de cada movimento, né? Você olha o movimento, vê que aquele movimento pode ser melhor utilizado de uma certa forma, de uma certa vibração, de uma certa a biodinâmica sendo olhada de um foco de fora, né, de quem está olhando com experiência, Perfeito. e realmente vai se desenvolvendo. O Cecil Uru tinha muito disso, ele olhava assim, olhava, falava, não, mas assim é melhor assim, assim, assado. E mostrava a gente como tinha que fazer. Cecil Alves tem muito disso. Você vê, ele tem postado alguns vídeos, aí ele fala que está me seguindo, vai fazer um curso de Ah, vídeo, vai ser um vídeo influencer. E aí ele muito bom. fala que tem movimentos que ele é melhor. E realmente,
você vê que tem e o Sensei Alves é muito shiai, é muito competição, muito comitê. Ele não é da área de kata, não. Ele é do resolver. E eu acho que é por onde também a gente tem que pensar, né? Karatê é o trio, né? Kihon, kata e comitê, mas o nosso foco é comitê. A gente é voltado para o comitê, para defesa pessoal, para resolver no 2-2 ou no treino, o quanto for, né? A gente foi treinado para isso. E a observação, acho que a natureza de como o movimento se desloca, se movimenta, é que o fundamento, é o X da questão. Quanto mais o professor, o sensei, ele for observador, detalhista, observar a natureza das movimentações, da fisiologia do corpo, melhor ele vai ser. Perfeito. Bom, Sensei, excelente explanação, a gente vai pegando aqui. Sensei, o senhor passou a treinar Karatê muito por influência do seu pai, não é isso? Exatamente, Eu conheci Karatê... Eu conheci Karatê, na verdade, no Paraná. Quando eu morei lá, eu vi o Karatê assim, rapidamente, assim, numa colônia japonesa, mas assim, eu não sabia nem o que era Karatê. Eu vi umas pessoas de dogi, de kimono, socando assim, aí eu falei, o que é isso aí? Ele falou assim, vai socando. Aí eu vi socando, mas eu não sabia nem o que era. Eu caí no Karatê e gostei e até hoje, tá difícil de largar. Perfeito. Então, assim, dentro dessa perspectiva, então, fora a curiosidade, no início da sua prática de Karatê, existiu algum objetivo após entrar no dojo? Porque, assim, o senhor está dizendo que viu lá no Paraná, depois teve a influência do seu pai, mas, não vou dizer que antes, mas durante, o senhor observou algum objetivo, assim, para desenvolver, para se defender, alguma coisa nesse sentido, à época? Não, eu nunca tive necessidade de utilizar, graças a Deus, fora, mas ele só foi crescendo dentro de mim. Eu nunca tive esse... Deu uma travada? Deu uma travadinha. Mas eu nunca parei de treinar por outro, nunca pensei em outro objetivo de defesa pessoal, de alguma coisa nesse sentido, não. Foi uma coisa que meu pai colocou a gente e eu acabei gostando mesmo e ficando, entendeu, Ceci Fernando? Não teve nenhum segundo objetivo, não. Muito bem. Então, o senhor falou que quando passou a treinar na NKK na época, não é isso? Isso. Aí o senhor treinou com o sensei Celso Rodrigues, né? Que hoje acho que é o principal árbitro da CBK, né? A nível de Brasil. Eu acho que ainda é. E um sim. dos mais exigentes sensei, né? Ainda sim. E o pessoal aqui que eu conheço, né? Dizem que ele é um dos mais exigentes em exames de faixa, ele é muito casca grossa e também na arbitragem, né? E aí a escola é a mesma, né? Com ele, a escola é a mesma, verdade. Aí o senhor treinou tanto com o sensei Uriu quanto com o sensei Celso? Houve essa mescla ou teve um pouco mais com o sensei? O que acontece? Em 78, ainda tem lá no sensei Uriu a aula de criança, só voltada para crianças pequenas mesmo, menos de 10, 12 anos, uma coisa assim, bem criança, né? E essas aulas tem que ter um bocado de paciência para dar aula para criança, né? Essas aulas eram dadas pelo Celso durante um bom tempo. Eu não me lembro quanto tempo não, mas eu vou estar chutando aí mais uns 2, 3 anos de ter treinado com ele quando era criança, tá? E depois ele dava outras aulas intermediárias ele também dava. E a gente foi crescendo e tal, ele dava aula tipo da tarde, umas 4 horas ou 5 horas, não me lembro exatamente. E continuou dando aula lá na academia. Lá. Perfeito. E aí depois o senhor passou a treinar com o sensei? Isso. Aí praticamente, dependendo do horário que eu ia, né? Que aí eu comecei a estudar, a trabalhar, aquela confusão da vida, né? Eu treinei muitos anos de manhã. No horário das 7 da manhã, que a gente chamava o horário do pijama. E eram pessoas mais velhas, obviamente, pessoas que trabalhavam, pessoas até engraçadas demais, né? E a academia naquela época era cheia, né? Era muito cheia, não é igual hoje em dia, era cheia mesmo. Então o horário da manhã era cheio, o horário da tarde era cheio, o horário da noite era cheio. E eu me lembro que quando criança, já com 17, 18 anos, tinha competição interna da academia que fazia equipes, equipe da manhã, equipe da tarde, equipe da noite, 2 equipes, não sei o que. Então é uma equipe grande de 5 pessoas, então era bem acirrado dentro da academia mesmo. Era interessante essa fase de academia.
E depois em 90 eu tive a Ah, tá. oportunidade de ir para o Japão, né? E aí treinei lá no Japão, e Sim. morei durante 5 anos lá no Japão. Fiquei treinando lá na época quando a gente era JK, como eu te falei, treinei dentro da sede da JK no Japão. Então fiquei treinando lá o horário regular que Poxa, chamam, a turma regular que era, eu treinava lá, acho que era 7 horas da noite, se eu não me engano, 7 horas da noite eu treinava lá. Aí depois é. foi melhorando a vida, eu fui treinando, eu fui focando mais o horário da noite, né, na NKK, e atualmente eu treino Sim. lá, até hoje eu treino às 18 horas lá, eu costumo ir depois do trabalho. Maravilha, Sensei. Esses 5 anos de Japão, o senhor poderia falar para nós como é que foi essa vivência de treinar lá no berço de karatê, onde o pessoal é karatê, no AJK especialmente, o tempo todo, né? E a todo Verdade. tempo. Fala um pouquinho como é que é esse Então, horário, tipo assim, essa vivência, esse karatê é, dentro da JK. Por favor. eu novinho eu tinha objetivo assim, com tantos anos eu vou ser campeão carioca, com tantos anos eu vou ser campeão brasileiro, com tantos anos eu vou ser campeão mundial. Então eu já tinha mais, naquela época tinha o sonho das Olimpíadas, né? Todo mundo tinha no passado. Com Sim, tantos anos vai ter Olimpíada, mas nunca venceu a Olimpíada, só agora em 2020 ia sair, né? Então, o grande objetivo meu não foi alcançado, mas alcancei um bocado. E um dos objetivos também era ir para o Japão. Né? Falei assim, não, um dia eu vou para o Japão, vou conhecer a terra dos meus avós, eu vou treinar karatê lá, que é o meu sonho conhecer, treinar karatê lá. E apareceu a oportunidade em 1990 com um fenômeno chamado Dekaseki, que eram os descendentes japoneses indo para o Japão trabalhar lá. sim. Larguei aqui, Ah, larguei a faculdade de economia, faltava, nossa. faltava pouco tempo para terminar. Trabalhava no banco, né, uma profissão boa também, estava progredindo lá, mas eu falei assim, não, aí minha mãe já tinha ido um ano antes, né, trabalhar lá, ganhava muito dinheiro naquela época, ganhava em dólar, ganhava. Meu pai foi lá visitar ela e falou assim, quando ele voltou, falou assim, não, vai lá pro Japão que lá tá ganhando muito dinheiro, vai para lá, vai para lá, vai para lá. Larguei o banco, larguei a faculdade, Sei. e fui lá pro Japão treinar. Sensei Uriu chegou, só deu um recado, falou assim, ó, quando você chegar lá no Japão, não vai querer bater em todo mundo, assim, você não vai sair vivo não, hein? Se você entrar nessa de treinar e querer sair na pancadaria lá, tu vai sair morto de lá. Vai só do contra-ataque, seja malandro, vai, defende, contra-ataca direito. Falei, ô, Sensei. Fui lá, levei meu diploma, já era japonês, né? Quando cheguei lá na JK, cheguei lá na empresa, foram 30 brasileiros lá no meu voo, e aí a gente já caiu lá Sim. numa fábrica, né, de montagem de caminhão, motor de caminhão, e aí eu já tinha o visto, eu e um outro rapaz do Rio de Janeiro, a gente tinha o visto, o resto ainda não tinha que pegar o visto. Eu no primeiro dia eu falei assim, vou lá na JK, já sabia o endereço, né, falei, vou lá na JK, me virava um pouquinho no inglês, e, Uhum. só o bom dia e boa noite no japonês. Cheguei lá, peguei o endereço e tasquei com esse meu amigo lá para JKA. Tava com o diploma debaixo do braço. Cheguei lá na secretaria. Logo quando eu chego lá, encontro com o Sensei Osaka e Sensei Ueki. O Sensei Ueki é o grande, Ó, grande chefe lá da JKA hoje, né? E aí, eu, sim. querendo informações de como fazer para me inscrever, para poder treinar, o Sensei Osaka falou assim, você veio da onde? Eu falei assim, vim do Brasil, não sei o quê. Que sou professor? Eu falei assim, Sensei Uriu. Ele, o Sensei Uriu? Poxa, ele foi meu veterano na faculdade. Aí eu falei, opa, já Nossa. tô em casa já. Aí ele comentou assim, Sensei Uriu, olha, ele era, pô, um Sensei Uriu lá do Brasil, não sei o quê. Aí eu falei que tinha diploma de Que primeiro massa. dan do Brasil, não sei o quê. Eu falei assim, não tem problema não. Você pode. Eu me lembro, ele falou assim: você paga não sei quanto e começa a treinar. E eu fui lá na academia, logo na secretaria, e entrei no dojo, que o dojo era um dojo que antigamente tinha na JK, que era enorme, era bonito demais. Até hoje em dia tem uns vídeos que mostram aí. Eu cheguei e fui ver um treino, né? Falei, deixa eu ver como que é o treino aqui. E eu vi a rapaziada lá meio forte lá. Eu falei assim, pô, aquele japonês ali é brabo ali, aquele cara ali, ele só manda chibaré, só manda pancada ali. Eu falei, porra, legal. Aí voltei, acho que no segundo dia já fui lá treinar. E eu sei que foi rápido. Eu fui lá, aí fui na Tokaido comprar uns kimonos que tinha umas encomendas, uma faixa.
fui na Tokaido, conheci a Tokaido, né, que era a principal loja de kimonos que tinha antigamente, que era o grande sonho de todo mundo ter um kimono da Tokaido. Most top, né? Aí eu fui lá treinar logo depois, logo em seguida. Cheguei lá para treinar, vi como que era o esquema de treinamento lá. E por acaso eu caí logo com esse japonês que eu tinha visto no dia anterior, né? Aí ele veio, puf, na primeira deu uma chibara, eu levantei e ele, pô, não me achou. Na segunda vez também não me achou. Na terceira ele veio já pé da vida, eu falei, pô, vai dar ruim esse negócio. Na quarta ele veio, já fomos pro chão, já embolamos, já fomos pro chão, eu falei, ei, o negócio vai ser bom aqui. E aí foi isso. E a JK foi uma grande escola. Só que, Fernando, a gente pensa assim, lá é só pancadaria. Pelo contrário, lá é o básico, né? Você treina muito Kihon, Kurosaki, que eu não vou esquecer essa aula nunca. Foi uma aula de Hanshodan, 1 hora de Hanshodan. Todo mundo cantava, sei lá, 10 vezes, cada um contava 10 vezes. Porra, a aula que eu fiz mais Hanshodan na vida, deve ter feito muitos Hanshodan. E a aula na JK é assim, lá na sede, né? Era assim, pelo menos. Tinha vários professores tops que você já viu aí, tem Sensei Naka, inclusive, tá? Vários professores, como foi na década de 90, ainda eles se dividiam lá entre a facção do Sensei Asai e a facção do Nakahara Sensei. Então, o professor principal dá uma aula com 2 ou 3 auxiliares. Eles ficavam lá na frente e os 2 ou 3 auxiliares ficavam ajudando. Então, aí você tem aula com todo mundo, do Kagawa, Kurosaka, o Naka, o Izumiya, todo mundo dava aula lá. Cada um tinha uma escala e você tinha essa aula. Mas sempre focado no Kihon Ippon e no kata. Jukumite mesmo, era muito raro ter. Era difícil ter Jukumite. E isso me fazia falta, né? E eu acabava pegando o sensei Walter Crockford, que era um cara que foi até instrutor da JKA canadense. E eu pegava ele no final da aula pra gente fazer luta, né? Porque não tinha luta, então eu falei assim, Walter, vamos treinar um pouquinho, só pra gente pegar, não esquecer o tempo e a distância um pouquinho. Isso todo final de aula a gente fazia praticamente. Isso foi por anos, e a gente sempre chamava atenção, né? Pô, 2 gringos fazendo aula, quer dizer, muita gente não sabia que eu era japonês, né? Que eu era brasileiro, achava que eu era japonês. E pegava ele sempre a gente fazer um pouquinho de luta lá pra gente não esquecer é importante, né, o tempo de distância. E basicamente foi assim a história lá. Aqui na NKK, não sei se tem muitos conhecidos de vocês, mas era o Florisvaldo, que era um cara que foi da seleção brasileira da década de 80. Ele era bem mais velho, obviamente. E isso que eu falei, né? E os garotos novos que vocês não conhecem, que fazem muito parte da JKS, que é o Henrique e o Vitor Valentim, né? Que são pessoas que treinam lá desde pequeno lá no CCURU. Também tinha o Veriano, o Wilson e o Rodolfo, que é ex-aluno do CCI, Paulo Pinto, que foi aluno do CCI Inoki, uma fera também. Esse pessoal aí treinava fielmente lá na academia do Sensei Uryu lá. Lá no Japão realmente a amizade mesmo era difícil, né? Só esse canadense, Sensei Walter Crockford, que foi um dos poucos estrangeiros que se formou. Basicamente isso. Não tinha muita amizade lá não. E o Sensei Pisca, né? Que é um senpai lá da NKK, que tá lá com a gente até hoje também. Sensei Uri teve muito altos e baixos aí, mas as pessoas que estão mais lá até hoje são essas pessoas aí. Difícil. Perfeito. Tudo bem. Sensei, tá me ouvindo? Não, né? O seu som ainda pra mim está ruim. Beleza, então vamos lá. Eu vou estar perguntando aqui para o senhor falar sobre as 3. Fale sobre as 3. Colocar aqui. O som ainda está falhando. Só um minutinho. Eu não sei porque o som fica falhando aqui para mim, mas a internet está boa.
Ah, sim. Falar sobre as três competições marcantes? Marcantes? Só, só, só pode três, não tem que ser, não precisa ser resultado propriamente dito, tá bom? Mas só pode três, é a regra do jogo, Ah, tá? não, eu tenho os campeonatos mundiais que realmente foram os tops, né? Foram os mais marcantes. Mas teve uma luta que eu fiz com o Mike Costa, lá de Cabo Frio. Ele disputava pelo Rio de Janeiro. Ele hoje está em Brasília. E foi uma luta interessante que foi um ano lá em Natal, por acaso. Foi em Natal, 2003, eu acho. 2003. A gente competiu e a gente fez a final. E a gente já se conhecia há muito tempo, já de Claro. lutar na academia, de lutar pelas competições. E é um cara muito difícil de lutar. Ele é alto também, né? E eu me lembro que a final, obviamente, era Shobu Sambon, né? Que é 3 ipom, e luta. Só que teve uma hora que o CC Uriu ainda estava arbitrando nessa época, então ele era o central. Teve uma hora que a gente fez deu uma apaziguada no tempo, vamos lutando um pouquinho mais devagar para poupar 5 minutos é muito tempo, né? E a gente foi meio devagar. E ele estava já perto do Jogai. E a gente se estudando, se estudando, se estudando. Aí Sensei Uriu falou assim, vai, tem que lutar, pô, não pode parar não sei o quê. Aí ele meio que parou assim, porque já tá perto do jogo, aí ele deu uma parada, assim, pô, você falou, tipo assim, é Yamê, né? Tipo, ele pensou que é Yamê. Quando eu vi que ele já tava na linha, já falei, não parou não, meu amigo. Bum, deu uma cacetada nele e foi pra fora e ainda marquei o ponto. Esse foi engraçado, né? E aí ganhei essa competição do absoluto. Essa marcou bem. E ultimamente as competições que tem marcado mais são as mais recentes, realmente, né? Eu já não sou mais garoto, né, Sensei Fernando? Já tô com 52, então as competições cada vez ficam mais difíceis. Mas ainda com 52 você encontra muitas pessoas boas, né? Boas de se lutar. Uma agora recentemente no Campeonato Brasileiro da Tradicional, a categoria acho que era 48 para cima, alguma coisa assim. Não era muito mais novo do que isso não, mas era a idade master deles. E eu não conhecia a pessoa, conheci depois, o Nelson Santi, que foi técnico da seleção brasileira da tradicional, tricampeão acho que pan-americano, se eu não me engano. Eu não conheci, ele foi chegando na final, também fui chegando, e a gente se encontrou na final do Master. E ele é canhoto, chuta muito bem. Eu já tinha visto que ele chutava, tentei defender a primeira contra-atacar na primeira vez que ele inseriu, marcaram, vazaram para ele, tentei correr atrás, aí fechei a distância e de repente veio um Maigiri forte dele lá que quebrou meu braço. Então são lutas que marcam, né? Geralmente as lutas de pancada geralmente marcam mais. Eu devia ter tomado mais cuidado, mas acabou quebrando o braço. Eu não sabia que tinha quebrado, achei que tinha sido só uma pancada forte, né? Que a gente está acostumado com pancada forte. E eu falei assim, bom, vai dar para lutar ainda um pouquinho, né? Porque ainda na parte da tarde tinha uma equipe. E aí a molecada de 19 anos para cima. E eu não sabia que eu tinha quebrado o braço, fiquei um tempão no gelo. E aí perguntaram da praia, eu falei assim, se tiver um reserva para ir é melhor, né? Eu prefiro abster. Não, Diogo, tem reserva, mas não é no Senegal. Então tá bom, vamos lá. Só que eu dei mole também, eu tinha percebido mais a luta, mas estava mais preocupado com o braço. A gente estava com 1-1, tinha perdido a primeira luta, a segunda luta o Jaime Sandal tinha ganho. Então, quer dizer, dava para ter empatado a luta e deixado o Jaime seguir no desempate. Mas acabou que na hora não estava pensando muito, queria mais acabar logo com isso. E aí acabei lutando com a dor, com o braço quebrado, não sabia que tinha quebrado. Aí lutei com o braço quebrado, fui no sacrifício e acabei perdendo pro Thiago Santana, que é da Bahia, muito bom, um rapaz alto pra caramba, muito rápido. E essa também marcou. Uma outra, deixa eu ver. Vamos contar uma lá do Japão, né? Lá do Japão. Do Japão foi engraçada. Campeonato japonês, o All Japan, né, que eles chamam, é muito grande. Tem 10, 12 cotôs, né, das competições. Muita gente fera lá. Cada chave com 70 atletas, né? Umas coisas assim absurdas, muita gente boa. E tinha um japonês de Shin Osaka, que é perto de Osaka, um magrinho alto, muito bom. Eu tava vendo ele lutando, falei, pô, esse cara é muito bom, pô, esse cara não erra uma shibara, ele pega a segunda perna. Ele pegava o pessoal da JK, da Rombo Dojo,
E lutava assim, absurdamente, muito rápido, muito bom. Batia mesmo, cara. E no equipe, eu fui de equipe da JK, da Rumbu Dojo. Rumbu Dojo também tinha uma equipe. Não dos Shidoins, mas dos alunos, né? E eu participei por essa equipe. Fizeram cata-cata lá, botaram faixa preta pra um, botaram faixa pra... Eu falei assim, tá, vamos embora. E a gente pegou logo esse pessoal da Shinsaka dessa academia. E eu cruzei justamente com esse maguinho alto que eu falei, pô, esse cara é rápido. Bom, como eu já tinha visto, não vou dar mole pra ele, não vou deixar ele me dar uma chibaré que ele vai vir caçando, ele vai caçar. Eu já sabendo o que ele ia fazer, tomando cuidado com a distância, ele veio, deu uma chibaré e foi pro chão e puf, marcou. Eu falei, caramba, esse cara é muito bom. E essa foi uma luta que me marcou realmente. Eu falei, pô, esse cara é... Às vezes você entra numa competição, eu sou assim pelo menos, o CC Fernando, eu olho, eu sei exatamente como está o semblante das pessoas. Eu falei assim, pô, aquela pessoa lá não posso pegar de cara, que aquele cara tá com um espírito muito alto. Eu tenho que crescer meu espírito ali para lutar com ele. Às vezes dá certo de eu pegar e encontrar ele só na final. Mas já aconteceu de aqui no Rio de Janeiro, um campeonato que teve, eu era menor de idade. Eu acho que eu era menor de idade, mas eu disputei como maior de idade. Acho que eu devia ter 17, mas como eu era muito alto, eu entrei na categoria de acima de 18. E eu olhei para todo mundo dentro da competição e falei assim, não dá para me encarar todo mundo, de igual para igual. Eu era faixa marrom, eu era folgado pra caramba. E aí eu vi um cara grandão encostado assim, sentado na cadeira lá atrás, assim, eu falei, pô, aquele cara lá eu não posso pegar de primeira. Porque se eu pegar de primeira, ele foi campeão lá em Petrópolis. Era aluno do CC Monassa, né? O Vitor Monassa. E o nome dele era Tatavo. É Tatavo porque tá vivo ainda. E ele chutava muito. Eu não conhecia ele, era um moleque. E a primeira pancadaria, rolando porrada pra tudo quanto é lado, eu e ele, batendo de tudo quanto era jeito. Aí o juiz chamou a gente e falou assim, ó, gente, pô, vocês têm que lutar mais acalmados, vocês estão muito nervosos, não sei o quê. Eu falei assim, pô, eu moleque, né? Eu falei, pô, tá bom, eu vou dar uma acalmada na luta. Aí quando eu dei a sentada na luta, dei aquela acalmada na luta, veio uma hoste, pegou na cabeça, eu falei, caramba, quase perdi a cabeça ali. Aí ele acabou ganhando. Eu sei que a pancada foi tão forte que eu voltei meio que desmaiado, que é a serra, né? Eu desmaiado pro Rio de Janeiro. Essa aí me marcou bastante. Caramba. Ainda tá falhando um pouquinho. É muito complicado. Tá, mas eu creio que a maioria tá ali ouvindo bem, tá, Sensei? Tá falhando um pouquinho seu som ainda. Infelizmente. Tá bom. A gente vai, quando passar essa pandemia, a gente vai fazer um contrato firme aí com a empresa dessa daí, ela vai olhar pra gente com carinho. Vai dar certo. Tá falhando, não tô conseguindo chutar. Você vai ter que escrever a pergunta aí pra mim. Tá, beleza. Você fala a pergunta para o pessoal escutar, porque eu realmente não tô escutando. E aí a pessoa... Beleza. Alguém escreve aí. Alguém escreve que eu tento interagir. Eu sei que todo mundo deve estar escutando, o senhor também, mas o meu aqui tá ruim. Mas se eu escrever alguma pergunta aí, eu tento responder. Um minuto. Só um minuto, tá, pessoal? Tô aqui formalizando. Tá falhando ainda para mim. Já lutei com o Veriano já. Não sei quando, mas já lutei sim. O Veriano é difícil lutar, hein? Alguém perguntou aí. Esse Veriano é difícil. Ah, sim. Vou falar também. Já entendi a pergunta aqui, CC Fernando. Mas voltando só aqui do CC Veriano aqui, que alguém perguntou aqui, ele é desse. Só pra, pode responder, viu, Sensei? Pode responder. Só para dar uma notícia. O Veriano de alemão com russo. Né? Já começa por aí. Então o bicho é grande. Forte pra caramba. Já lutei já com ele. Ele já fizemos equipe juntos já. Ele é uma pessoa muito difícil de lutar. Uma vez ele num campeonato, ele chutou esse campeonato, eu fiquei acho que em segundo, perdi pro Rosalvo, falecido Rosalvo. Mas o Veriano lutou com um garoto que ele quebrou a perna do rapaz no Maiguiri. Eu falei, caramba, como que ele quebrou a perna? Ele foi desclassificado, obviamente. Eu falei, caramba, como que o Veriano quebrou a perna desse cara aí? Ele é muito forte. E aí na academia lá, ele foi dar um artilharia, estiquei a mão para defender, quase quebrou a minha mão, tão forte que foi. Eu falei, nunca mais, é muito forte.
É uma pessoa difícil, troncudão, então, e pancada da antiga, bate maquivara todo dia, então se der mole vai te arrebentar. E voltando um pouquinho à sua pergunta, Sensei Fernando, que eu vi aqui, as diversas vidas, Sim. na verdade, eu competi desde pequeno aqui na CBKS, na organização do CCUIU. Não desmerecendo, são pessoas É. que eu conheço todos eles aqui. E são pessoas tem vários atletas aqui bons pra caramba que não dariam trabalho em qualquer lugar. Mas já estava meio que saturado. CC Uyu, meio que a gente teve um desentendimento quando ele quis se aposentar, eu também queria me aposentar, e acabou que a gente meio que estremeceu o nosso laço. E aí eu fui cair para as academias aí de fora aí, CC Pestana, na KWF, no JKA, e aí foi andando. Encontrei CC Flávio Costa na tradicional, e eu fui e minha intenção era treinar com eles, obviamente, e me testar. Falei assim, pô, já que eu tô com carta branca agora, já tô com a alforria lá Sim. das federações, já não era presidente de nada, não tinha mais obrigação nenhuma como presidente. Assim, agora eu vou me testar nas organizações. Tinha bom relacionamento com todas elas, porque nesse tempo aí eu sempre tentei manter essa boa relação com vários presidentes de várias organizações, porque esse era o intuito, porque você é dono do seu karatê, você tem a sua organização, mas você precisa manter esse relacionamento aberto. Eu sempre tive isso desde o começo como presidente, de manter a Perfeito. relação aberta com várias organizações. Então, quando tinha possibilidade de ter um evento aberto para qualquer organização, eu os convidava. Mandava convite, ou formal. Naquela época era e-mail, né? Eu mandava muito e-mail para as pessoas, convidando efetivamente. Vem cá, vamos trocar figurinha. Igual a gente faz hoje, por incrível que pareça, para os cursos, né? Muita gente vai no Sim. curso de um, vai no curso de outro. Mas naquela época Sim. era mais difícil. A pessoa, não pode ir no curso do fulano, não pode ir na Uhum. organização do ciclano. E eu sempre tive essa mente aberta, falei assim, não, quando tiver campeonato aberto, que eu puder, um torneio, que a gente chamava, eu vou convidar pessoas que eu acho que têm boas-vindas. Claro que tem algumas vezes que deu errado, chamar um cara não sei da onde, o cara me arruma mais problema dentro de num torneio do que se eu tivesse com pessoas que eu já conhecesse. Mas Perfeito. era o risco, né, de conhecer uma pessoa nova. Já aconteceu de competições de ter problema mesmo, de a pessoa começar a discutir, não ter respeito nenhum, né? Aquela confusão toda. E você tem que ter um pouquinho de jogo de cintura para saber lidar com essas pessoas que te trazem problema no evento. Claro que é a primeira e única vez que tu chama ela, nunca mais vai chamar. Mas acaba estragando o seu evento, né? Você quer Perfeito. fazer um evento direito e a pessoa acaba querendo fazer bagunça no seu evento. E não é por aí. Se você está na casa dos outros, você tenta respeitar a regra da casa, né? Bom, e desde o passado sempre Perfeito. tive essa mente aberta, assim, eu vou chamar fulano da Interestilos, fulano da JK, fulano da Tradicional. Sempre fui assim. Eu sempre achei que cada um tem alguma coisa para te ensinar. E atletas bons existiam em outros lugares. E quando eu tive essa alforria de sempre Perfeito. não ser mais presente, eu comecei a falar assim, agora eu sou aluno, sou atleta, quero treinar, estou aqui só para treinar, e eu o que fazia? Treinar, e tinha uma competição ou outra que aparecia que eu achava interessante, depois eu vou naquela competição para me testar. Porque na competição você tem um fator chamado emocional, que você não tem em academia, não tem em lugar nenhum. Não adianta você falar que você treina karatê, pode falar que treina 30, 40, 50 anos, que se você não se testar, se você não fizer, igual está tendo agora, muita competição de kata virtual. Não é a mesma coisa de você estar na frente de uma multidão, de uma competição de árbitro, ou no exame de faixa. Às vezes você pode estar fazendo exame de faixa para uma pessoa só, né? Um público só, mas você tem que fazer diferente. Você não pode fazer a mesma coisa se você estivesse fazendo no dojo. Então as pessoas falam assim, eu treino no dojo, eu treino karatê. Eu falo assim, você tem que se testar. Se você tem uma pessoa te olhando, te avaliando, que poderão te criticar, você lutou melhor, você se expor o emocional é diferente, sempre vai ser diferente. E se você tiver um adversário à altura, que treina bem, do outro lado lá, você não conhece, ou que você conheça, mas você está num ambiente totalmente diferente, que depende muito do seu emocional, você interage diferente, você se testa. Então eu sempre tive essa vontade.
e pode ser quem for, falar assim, mas a pessoa tem fase de competição, concordo. Até onde o corpo aguentar, até onde a coragem existir, vai existir essa fase. Vai ter fases também que você vai ser dirigente ou árbitro, chamado para outras missões, que é diferente. Mas a competição, de todo, ele é um motivador para você se manter com a chama acesa. Porque existe um risco. O risco de você se machucar, o risco de alguém falar assim, o seu kata foi ruim. Então você sempre está sendo avaliado por outras pessoas, ou por você mesmo, né? Então é importante. Perfeito. E aí quando eu tive esse alvará, eu comecei a competir a primeira eu acho que foi na tradicional, se eu não me engano, acho que foi na tradicional, que foi CC Flá, foi um dos primeiros que eu encontrei. CC Pestana foi o primeiro que me chamou para treinar, que ele tem minha idade, né? A gente treinava na aula de criança lá com o Celso Rodrigues, e aí a gente começou a se aproximar, teve algumas competições da JKA aqui no Rio de Janeiro, que eu comecei a entrar, mas para você ver como que é a coisa interessante, Sensei e Fernando. Até pouco tempo atrás, muito pouco tempo atrás, não existia categoria Master. Na JKS sempre existiu. Mas é o que eu te falei, as pessoas que eu conheço há muitos anos, então a gente já sabe com quem você vai competir. Nas outras organizações, a parte Master começou há muito pouco tempo. E quando eu comecei a competir, existiam poucas pessoas competindo. Hoje as pessoas estão mais motivadas. Falam, o Diogo foi lá, também vou lá também. O Diogo tá indo, também quero ir também. As pessoas, tá ganhando todo mundo, então vou lá também ver como eu tô. Então, as pessoas se automotivaram e têm participado mais. Categoria Master. A tradicional abriu categoria, acho que 3 categorias agora. A tradicional que quase não tinha, era 45 para cima, 40 para cima. A JK também, idem, 40 para cima, 45 para cima. Então não tinha essas divisões. E começaram a entender que existem pessoas ainda que querem se testar, que são poucas. As pessoas que competem numa academia, você vê que são poucas. 1, 2 que querem ainda competir, né? O resto quer treinar. Mas existem essas pessoas e você tem que motivar elas. E aí eu tive a oportunidade de ir nessas organizações e como você segurou, você falou assim, tem que treinar. O importante é treinar. Até o professor tem que treinar. Para dar aula tem que treinar. Todo dia tem que treinar lá fora, tem que treinar. E você está treinado para fazer um kata na hora, um chai na hora, entendeu? Óbvio que a gente treina karatê para defesa pessoal, para que nunca a gente utilize, mas a gente é preparado para treinar defesa pessoal. Mas a competição tem aquele motivo, tanto na defesa pessoal, aquele motivo que você nunca vai usar, que você não deve usar nunca, você tem que estar preparado. A adrenalina sobe tanto, CC Fernando, que é engraçado. Quando você está no testamento, né, numa fase de se auto-testar, você usa e o seu corpo no dia seguinte começa a ter ácido lático em tudo quanto é lugar, se você não está acostumado. Caramba, eu só fiz uma lutinha só, mas aquele cara me exigiu muito, mas foi 2 minutos só. O dia seguinte você está com o corpo todo arrebentado, assim, doído, não de pancada, mas doído de forçar toda a sua musculatura toda, de uma tensão que você não estava esperando. Então eu acho que essa peregrinação, para mim, foi positiva. E positiva no sentido de eu conhecer as pessoas, ver que tem, claro, eu sempre soube que tem pessoas boas em outro lugar, e as pessoas também ficarem motivadas. Eu já vejo master querendo ir, querendo competir, crianças olhando, ou pessoas falando assim, se o Diogo foi naquela organização, também quero me testar naquela organização, quero ir lá. Como faz? Porque eu parto do princípio seguinte, se você está numa organização, para querer participar, você tem que estar filiado, né? Primeira coisa, você tem que estar filiado. Filiou, se for uma competição aberta, tudo bem, mas se não for, você tem que estar filiado para participar dela. Filiou, vamos lá, o que você quer fazer aqui? Eu quero competir no kata, quero me testar para ver se eu... Porque o karatê é muito amplo, né? E é bom você ver e motivar essas pessoas, entendeu? O som deve estar ruim ainda. Vai mandando pergunta aí que eu vou responder na medida possível. Tá me ouvindo não? Tá me ouvindo não, né? E o mais importante, esse Fernando, é que você também tem que manter uma boa relação com todo mundo, né? E você abre mesmo. Você acaba conhecendo mais pessoas interessantíssimas que você acaba conhecendo, entendeu, Fernando? Por exemplo, o senhor nunca ia conhecer jamais na vida, talvez, mas a partir das competições que eu participei,
acabou me conhecendo e a gente está se conhecendo aí agora. Perfeito. Maravilha. O Ceci Alves falou desse acesso que o senhor tem, né? Essa liberdade, vou ter que interagir pelo teclado, CC Alves falou, né? Tá. Isso. Vamos lá. Não tá me ouvindo nada, né? Nada, né? É uma pena o som tá ruim. Vamos ver aqui. Eu tenho 3 cachorrinhos aqui que fazem uma zoeira aqui. Aqui também tem. Só um minuto. Infelizmente o som tá muito ruim, gente. Desculpa aí. Eu vou tentar achar aqui uma pergunta aqui, alguém tá interagindo aqui, eu tento responder. Fernando, tá ruim o som, hein? Eu mandei aqui mandei uma mensagem. Mandei uma mensagem. Sonho de karatê? Ah, sim, tô vendo aqui a pergunta. Não, sonho não. Já alcancei tudo que eu queria. O melhor sonho que eu alcancei foi as amizades que eu fiz aqui, realmente. Assim, quando criança, é o que eu falei pra você, eu tinha um sonho de tal idade, você campeão carioca, tal idade. Só que aí o karatê, infelizmente, se dividiu, né? E aí ficou ruim pra todo mundo, porque bom e ruim, que eu já escutei ambas as partes, porque a panela também era tão pequena que para você entrar numa seleção brasileira, se fosse uma só, ia ser muito difícil. E como você tem várias organizações hoje, ficou mais ampliado assim, a vontade de ser campeão. Mas se você quer ser campeão na Olimpíada, você tem que ir pela organização que é credenciada, parece que é a CBK. E campeonatos lá são a gente está falando de 3.000, 4.000 pessoas, são eventos gigantes, bem organizado por sinal. E isso é outra coisa interessante, assim, cada organização ele tem o seu como que é? Ele tem seu ponto positivo. Por exemplo, a tradicional ela é muito forte, é muito perigosa. A JKS era muito organizada, né? Existiam katas diferentes, Koten kata. CBK, ele funciona igual um relógio. Apesar de 3.500 pessoas competindo, ele funciona igual um relógiozinho lá dentro da competição. Você sabe a hora que você vai competir, o quanto que você vai competir, né? A CBKI tem uns eventos gigantescos, show de evento, porra, telão, LED, painéis, é uma coisa de louco lá também. A parte de evento show é impressionante. JK é a regra mais exata que eu acho, mais perfeita assim, que pode ser utilizada. E aí, como eu te falei, você quando chega numa idade de 37 anos, é quando você atinge o auge técnico e vigor físico, né? Você tem a experiência e tem a parte física bem estruturada. É quando a pessoa tem um ápice de ser um campeão nível internacional, né? Assim, tipo um JKA da vida. Então as pessoas vão galgando. Campeonato carioca, campeonato brasileiro, sim, equipe, kata. E kata também é outra coisa, né? Porque a pessoa vai aumentando o seu nível técnico e vai melhorando a parte de kata. É difícil você ver uma pessoa de kata e luta bom ao mesmo tempo. Dedica só ao kata porque é muita exigência. Kata tem treinamento assim, você não pode parar o treinamento, é por parte, por detalhe. Eu diria que são os treinos mais puxados, são as pessoas que treinam kata. O Chia é mais fácil, você condiciona o corpo, condiciona o golpe e ele sai automaticamente. Você vai só testar na tática da luta, né? Mas aí, com isso eu fui presidente de federação, fui árbitro, nível internacional inclusive, presidente de confederação, representando o Brasil para o Japão, para a JKS. Então, assim, ambição mais nenhuma assim no karatê, é treinar, fazer amizade e de vez em quando trocar um pouquinho de pancada com os outros
isso aí, na medida do possível, num chiaizinho, num comitê. Se achava que a academia fosse como antigamente lotada, cheia de gente com vontade de lutar, como era antigamente, era quase uma competição quando você entra pra academia, falando, pô, hoje o fulano vai estar lá, pô, aquele cara chuta demais, se eu ficar aí na frente dele, eu tenho que me preocupar com o chute dele. Quer dizer, era uma competição interna dentro da academia que você ficava preocupado. Eu falei, opa, não posso fazer, me ocupar com esse cara aí. Não era uma competição de luta, de chiar, mas dentro da academia também era, né, Sensei? Eu entendi, vamos fazer sim, não tem problema não, Perfeito. que realmente o sinal tá ruim, né? Sensei, vê se consegue ouvir aí. O senhor teve alguma frustração dentro do karatê? Consegue visualizar alguma coisa nesse sentido? Frustração no karatê? Ah, O sim. senhor Frustração. teve alguma frustração no karatê? Com pessoas, né? Assim, alguma coisa que o senhor idealizou pro karatê e Assim, tal e não deu com o certo karatê em por si algum não, mas com motivo? pessoas, sim. As pessoas são muito egocêntricas, né? Acham que são melhores que outras e acho que não é por aí. Mas é com pessoas só. Mas pessoas a gente tira pro lado e segue nossa vida. Não dependemos dela. Perfeito. Né? Cada um que siga o seu caminho. Verdade. Perfeito. Sensei, fala um pouquinho dessas pessoas que em sua caminhada, de alguma maneira, o senhor percebeu assim, ó, teve 3 pessoas, só pode 3, tá? 3 pessoas que contribuíram com a sua jornada até o dia de hoje. 3 pessoas, Tá, fala aí, mas tá? você vai ter que Nada? resumir na conversa que eu já não tô lendo. Beleza, beleza. Vai ter que resumir. E dá uma resumida aí na pergunta pra mim. Que eu realmente não entendi. Tá falhando pra mim. Pior que o sinal aqui tá bom, mas por algum não chega a tua pergunta. Bom, pessoal, a ideia é perguntar para o Sensei aqui, primeiro 3 grandes nomes do Karatê para ele, e depois 3 grandes pessoas que o ajudaram em sua jornada. Na Dentro do jornada, Karatê, mas que não necessariamente fosse do Karatê. 3 pessoas que ajudaram, efetivamente, foi o Sensei Sadao Muril, com certeza, né? O Sensei, que é o meu senpai, ele me ajudou muito agora no meu retorno com o Sensei Ryu, né? O Sensei Ryu, como eu te falei, a gente teve na verdade, foi umas fofocas que fizeram para ele. E aí eu te falo que são pessoas que têm essa má índole. Mas graças a Deus deu tudo certo. Estou lá com ele até hoje agora. E Sensei Pisca foi um grande unificador desse. E ultimamente tem falado muito com o Sensei Eduardo Santos, apesar de as pessoas também não gostarem muito dele. Mas é uma pessoa da tradicional que teve a mesma vivência que a minha. Começamos cedo no Karatê, fomos dirigentes de organizações, tentamos fazer várias coisas, vários anos. Não sei se você conhece ele, que ele é da tradicional do Rio de Janeiro. E ele está aí até hoje aí. Deixa eu ouvir Ele falar. está aí até hoje, está competindo, uma pessoa ativa ainda, apesar de ser mais velho do que eu. A gente tem competido aí. E é uma pessoa que eu vejo assim, sempre querendo levar o outro pro bem, entendeu? Fernando, eu acho o seguinte, a gente está aqui na vida aqui muito rápido, né? Daqui a pouco a gente vai embora, um Covid chega aí, em menos de um dia você vai embora. E pessoas que, eu falei isso até com o Sensei Edgar outro dia, que a gente tá aqui, pô, por que a gente tem que falar mal da pessoa? A gente tem que ajudar outra pessoa. Eu falei assim, pô, vou ser Fernando, pô, você é gente boa pra caramba, pô, me atendeu muito bem, pessoa do bem, pô, leva o karatê para várias pessoas aí pro Nordeste do Brasil aí. Para que a pessoa tem? Eu acho que a gente tem que fazer o bem para jogar as pessoas pro bem, né? Eu acho que esse é o mais importante. Então, são essas Perfeito. pessoas assim que eu vejo. O Sensei Uriu, como eu te falei, foi um pai dentro do karatê. O Sensei Pisco, que me ajudou aí na reintegração, é uma pessoa sempre do bem. Outra pessoa do bem, entendeu? Sempre que é o bem das pessoas, sempre está interagindo com várias pessoas. E as pessoas que querem levar o karatê pro melhor, seja de qual for a forma, dando uma Maravilha. divulgação, seja falando bem da Maravilha. pessoa. Eu acho que é isso, entendeu? Muito bem. Sensei, se estiver me ouvindo,
Fala um pouquinho fora o karatê. Fora do karatê, Falhando. pessoas que É te ajudaram na diferente, jornada. infelizmente. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Fora. Tá me ouvindo aí? Fora. É, Fora. Nada. Fora uma do pena, o som karatê. não tá bom Alguém. pra mim. O senhor. Mas tudo tá tranquilo, gente. Isso acontece, nós não temos domínio sobre a internet, infelizmente ou felizmente, né? Eu aqui não tô escutando, gente. Desculpa aí. Não, tranquilo, Sensei. Pessoal, então assim, não é uma Pessoas de fora culpa do do Sensei, karatê? né? É realmente. As pessoas de fora do karatê que me ajudaram? Ah, sempre tem patrocinadores, né? Pessoas que me ajudam, que não tem nada a ver com karatê e me ajudam aí até hoje. É, três pessoas, vamos lá, que não são do karatê, efetivamente, mas que depois entraram. Deixa eu ver aqui. Três Sim. pessoas de fora do karatê. Tem patrocinadores, cara. Tem um doutor. Pessoas que pedem até o anonimato, que para você não fala meu nome não. Mas são pessoas que me ajudam fora do karatê, que pedem sempre o anonimato, por gostar mais, entendeu? Mas são os patrocinadores, entendeu, CC e Fernando? Porque essas pessoas, são amigos pessoais que gostam de eu estar participando, de eu estar promovendo o karatê, e aí eles pedem até o anonimato. Ah, não quero aparecer não, Diogo, não precisa falar meu nome não. É engraçado isso, né? Pessoas Entendi. que ajudam, são pessoas que dão dinheiro efetivamente, mas não querem o anonimato, não fazem questão de aparecer. Tá travando bastante, infelizmente. Pra mim tá travando. Mas eu sei que pra vocês não tá e pra vocês, Fernando, também não. São os patrocinadores, como eu falei, eles sempre me ajudam aí. Eu já sou velhinho, não tenho mais direito de ficar correndo atrás de dinheiro. Mas outro dia eu estava ensinando como pegar dinheiro, gente. Pegar dinheiro no bom sentido, de viajar. Fazer projeto e cotizar, fazer pequenas parcelas para as pessoas te ajudarem. É difícil a pessoa te dar R$ 5.000, mas se você cotizar isso em pequenas parcelas, 50, 100, ajuda bastante a você levantar esse dinheiro, entendeu? Tá, vamos remarcar assim, CC. Eu agradeço aí o convite, mais uma vez. Desculpa aí a falta de interação aí com você. E muito obrigado. Não, eu quero agradecer a todos, pessoal. Pedir desculpas, né? Nós não tivemos culpa e com certeza Sensei Diogo estará conosco novamente. Sensei, muito obrigado. Muito obrigado aí, gente. Os. Us. Obrigado, gente. Us.